Juízo investigativo. Protologia, escatologia e hamartiologia em Levítico 16. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo, neste momento da série analisando o livro de Levítico. Então eu fiz uma introdução à exegese de Levítico 16, tá bom? E depois fiz uma leitura completa do capítulo considerando as dinâmicas textuais presentes no texto, os rituais e etc. E falei que a partir do próximo vídeo, que é esse, a gente começaria a trabalhar algumas das implicações de Levítico 16 em amplas direções e questões muito interessantes e importantes. O meu foco principal neste momento da série, trabalhando com o livro de Levítico, é falar das implicações soteriológicas de tudo isso, à luz do juízo investigativo em Daniel 8, à luz de toda a fé neotestamentária de igual forma, tá bom? Então, o meu foco principal é caminhar na direção da soteriologia. Mas antes disso, é importante contextualizar algumas outras questões que estão colocadas como pano de fundo da soteriologia, que a meu ver aqui é a protologia, a escatologia e a hamartiologia em Levítico 16. E antes que você se assuste, me permita explicar. Protologia é o estudo das primeiras coisas. Escatologia é o estudo das últimas coisas. E hamartiologia é o estudo da doutrina do pecado. A gente precisa ter uma boa visão destas questões antes da gente poder trabalhar a soteriologia, que é a doutrina da salvação, que está entre o começo e o fim, no meio dessa história como um todo aí, é a experiência do pecado do qual a gente precisa ser salvo. E aí a soteriologia vai trabalhar estas questões como um todo. Mas para a gente entender melhor a soteriologia, é importante a gente fundamentar a nossa compreensão do princípio, do fim, e também da doutrina do pecado dentro de Levítico 16. Então, vamos tentar fazer um panorama mais contextual, temático, colocando Levítico 16 no centro das nossas reflexões. Então, vamos lá. Quando você estuda Levítico 16, você estuda um dos principais textos dos primeiros 5 livros da Bíblia, do Pentateuco. Naturalmente, existem muitos textos muito importantes no Pentateuco. A descrição da criação, a descrição da queda, toda a experiência do Êxodo, os 10 mandamentos e as revelações do santuário, todas são muito importantes. Não existe na minha mentalidade a ideia de cânon dentro do cânon, de que uma mensagem é mais importante do que a outra. Não. Tudo é importante na palavra de Deus, tudo é revelação, tudo é inspirado por Deus, tudo é verdade, ainda que naturalmente o texto evoque compreensões e interpretações diferentes. E não existe garantia de que uma interpretação é verdade, ainda que existe a noção de que o texto é verdade. E aí existem amplas questões exegéticas, hermenêuticas, linguísticas, contextuais, temáticas, de tradução, de preservação do texto, de um monte de coisa para a gente pensar, né, como pano de fundo das discussões, seja como for. O meu pressuposto é que o texto é revelado por Deus, é inspirado por Deus, corresponde à verdade, tanto histórica quanto em relação aos temas que Deus quer que a gente pense a respeito deles, e eles trazem princípios espirituais em torno do princípio do fim, do pecado, da salvação, e isso tudo é verdade, palavra de Deus para nós, inclusive para nós cristãos do século XXI. Então, quando a gente olha para Levítico 16, a gente tem que pensar nesse contexto amplo de uma forma geral, tá bom? Agora vamos começar do começo, para ser eufemista, né? Para colocar aí, aliás, eufemista não, né? Para colocar a redundância, vamos começar do começo. E aí, assim, pessoal, vamos lá.
que é a protologia? A protologia é o estudo das primeiras coisas. Em geral, se reflete e se refere ao livro de Gênesis, tá? As primeiras coisas, a criação, como que aquilo tudo aconteceu. E existe aí um pouco da noção de que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés no deserto da terra de Midian, antes que ele voltasse para o Egito para libertar o povo, e aí ter toda a experiência do Êxodo, e depois da experiência, ele vai escrever o livro do Êxodo, de Levítico, de Números e de Deuteronômio. Alguns, inclusive, colocam Jó no meio dessa história assim, como se também Moisés tivesse escrito Jó junto com o livro de Gênesis lá, antes de voltar para o Egito para confrontar Faraó, a mando de Deus, e ser usado por Deus com milagres para tirar o povo da terra do Egito, tá bom? Essa é a leitura tradicional, tá? Essa é a leitura a qual eu subscrevo, ainda que é importante que todos saibam que existe uma formidável batalha em torno destas questões, e hoje existe muito teólogo, especialmente dentro aí da área dos teólogos liberais, que não acreditam sequer que Moisés existiu. Outros acreditam que ele existiu, mas ele não escreveu tudo que se atribui a ele no Pentateuco, no livro de Jó. Esses livros, em grande medida, são uma colcha de retalho em função de um monte de editores, um monte de edições, um monte de fontes diferentes, e aí o javista, o elohista, o deuteronomista, etc. Tem um monte aí de divisões, né? São geralmente 4, 5 fontes que eles veem aí no Pentateuco, dentro da visão histórico-crítica, tá? E aí a gente não vai se aprofundar muito nesse momento da série em relação a essas polêmicas, mas é importante que vocês saibam que essas polêmicas existem e elas contextualizam muitas discussões teológicas em função de Levítico 16. Veja que, por exemplo, né, no verso 1 se fala assim, né? Falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo eles chegado diante do Senhor. Quando você vê a descrição da morte dos filhos de Arão, você está lá em Levítico capítulo 10. E ali se fala, né? Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Verso 2. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Então percebe o seguinte: o capítulo 10 fala da morte de Nadab e Abiú, e o capítulo 16 fala, depois da morte dos filhos de Arão, aconteceu isso e aquilo. Entretanto, existe o capítulo 11, 12, 13, 14 e 15 na nossa Bíblia, entre Levítico 10 e Levítico 16. Esse é o tipo de argumento que é usado, aliás, esse é o tipo de característica do texto que é usada pelos teólogos histórico-críticos para dizer que, inicialmente, o texto pulava do capítulo 10 já para o capítulo 16. E depois, um editor posterior incluiu 5 capítulos entre um texto e outro, tá bom? E aí eles dizem esse monte de coisa e etc. Isso tem muitas implicações para a análise teológica. O dia da expiação foi escrito por Moisés, ou depois foi Esdras e Neemias que escreveram de acordo com seus interesses políticos e teológicos lá para reconstruir o Templo de Jerusalém. Inclusive é bem interessante que muitos teólogos liberais acham que Esdras e Neemias são os verdadeiros escritores de grande parte do Antigo Testamento, fazendo esse trabalho de edição em cima de textos soltos e não escritos da forma como hoje estão na nossa Bíblia. Inclusive, é bom que você pense que, e que você saiba que os históricos críticos, né, aqueles que olham para a Bíblia dentro desse tipo de paradigma, eles têm uma visão dos escritores da Bíblia mais ou menos como os críticos de Ellen White têm dela, que são hereges, que são desonestos, que têm interesses escusos, que copiam coisas e incluem nas fontes e tal, e mentem e são não sei o que, um monte de coisa, entende? E isso é bem interessante depois para a gente analisar lá na frente algumas questões relativas a Ellen White, dentro da polêmica toda do juízo investigativo, mas é legal a gente já começar a contextualizar que essas polêmicas existem também em relação aos escritores da Bíblia, tá bom? Se eles existiram, sim ou não, se escreveram o que se atribui a eles, se tiveram editores e pessoas colocando na boca de Moisés coisas que Moisés nunca escreveu, ou Ellen White colocou lá na boca de Jesus coisas que nunca Jesus falou, ou não sei o que,
todas essas polêmicas existem, elas são bastante interessantes, muitas pessoas se dedicam a essas questões, mas a gente vai simplesmente dizer o seguinte: na nossa posição aqui dentro desta série, Moisés escreveu Jó, Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia da forma como eles estão. Caso exista algum trabalho editorial, vai ser um trabalho extremamente menor do que estas pessoas pressupõe. A gente trabalha, por exemplo, com a noção de que o último capítulo de Deuteronômio possa de fato trazer alguma adição nesse sentido em função da narrativa da morte de Moisés, que provavelmente, foi colocada ali por outra pessoa, uma vez que Moisés não poderia descrever a sua própria morte, especialmente à luz do conceito de morte do próprio Moisés, que escreveu a Bíblia, os primeiros livros, etc., e que já coloca a noção de que após o pecado o ser humano é mortal, o ser humano não tem nenhuma alma imortal em si, etc. O Pentateuco não traz esta ideia em lugar nenhum, inclusive fundamenta a noção de mortalidade da alma, uma vez que ameaça as pessoas de morte caso elas viessem a pecar, no contexto ali do Jardim do Éden de Adão e Eva. Então, esse tipo de adição a gente pode trabalhar que de fato aconteceu, sem nenhuma dificuldade, mas não dentro dessa ampla reconstrução que os teólogos críticos tentam reconstruir para criar polêmicas em função de tradições diversas dentro do texto que apontam para realidades diferentes. E existem muitas polêmicas sobre Levítico 16 dentro desse contexto como um todo. O que eu assumo aqui como pressuposto é que Levítico faz parte da primeira revelação de Deus ao mundo, ou pelo menos uma primeira revelação especial e que viria mais tarde compor o fundamento daquilo que é a Bíblia Sagrada por completo, Antigo e Novo Testamento, tá? Tudo começa aqui, nesses textos, e Levítico faz parte desses textos, e Levítico 16 está no centro, de grande parte aí, de uma grande porção de texto em relação ao santuário, aos rituais, a tudo aquilo que Deus ele queria mostrar para o povo de Israel. E tudo isso aqui foi escrito dentro do contexto da experiência do Êxodo, tá bom? Mesmo que Moisés tenha escrito Jó e Gênesis antes de descer para a terra do Egito e libertar o povo, isso já está sendo revelado, já está sendo escrito no contexto do que daqui a pouco vai acontecer, e aí Moisés vai ter a experiência com Deus na sarça ardente, ele vai para lá para o Egito e ele vai tirar o povo de lá, enfim, e Deus vai fazer todos os milagres, e tudo isso vai acontecer dentro da coletividade do povo de Israel que vai sendo testemunha de tudo isso. Talvez quando Moisés chegou lá, ele não saiu distribuindo cópia do livro de Jó, cópia do livro de Gênesis, ainda essas pessoas iriam demorar um pouco a tomar conhecimento dessas histórias, mas depois que eles saíram da terra do Egito, depois da aliança lá no Monte Sinai, depois que Deus deu a revelação do santuário, eles começaram a dar ofertas e construir o santuário, naturalmente eles começaram a ser educados nos termos da aliança. E aí vem toda a legislação levítica, e aí vem o dia da expiação para tratar dessa questão como um todo. E aí você percebe que isso já está no coração desta experiência como um todo. O livro de Levítico já está na mente e no coração de Deus. Veja, por exemplo, Êxodo capítulo 5, quando Moisés vai lá falar com Faraó, Aí assim, depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, tampouco deixarei ir Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, a caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Então, todo o livro de Levítico, que vai falar dos sacrifícios e o dia da expiação no centro desses rituais como um todo, já estavam na mente de Deus desde que ele ordenou Moisés a ir falar com o Faraó para mandar o povo para fora da terra do Egito para celebrar essa festa ao Senhor, estes sacrifícios, tá bom? E isso é bastante interessante e tem implicações muito, muito bacanas. Ou seja, na revelação inicial da Bíblia,
Todo o sistema do santuário está no centro do objetivo de Deus em conceder a Israel a libertação da escravidão do Egito, como símbolo da libertação da escravidão do pecado, que seria mediada no santuário mediante os sacrifícios de animais, tá bom? Beleza, então Levítico 16 está no centro da protologia bíblica, da primeira revelação bíblica, da revelação fundamental, da revelação que está na base de toda a palavra de Deus, porque tudo vai ser construído depois com base nesses primeiros 5 livros de Moisés, tá bom? Beleza? Maravilha. Agora, Ezequiel, você falou que além de protologia, você quer falar nesse vídeo de escatologia, mas tem escatologia nessa história também? Veja bem, Gênesis capítulo 3 fala da queda do homem, e no verso 15 se fala assim: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós temos, Deus falando com a serpente. E entre a descendência da serpente e a descendência da mulher haveria inimizade, e o descendente da mulher, que o livro de Gálatas vai dizer que é Cristo, iria esmagar a cabeça da serpente. Aqui é provavelmente a primeira revelação escatológica da Bíblia. Já se admite o conflito entre a humanidade e o diabo, a serpente, tá bom? E ao ser inimigo da humanidade, a serpente é inimiga de Deus, que criou a humanidade à sua imagem e semelhança. E agora já existe a ideia de que um descendente da mulher, o descendente da mulher, irá dar fim a esta serpente, irá ferir a sua cabeça, irá esmagar a sua cabeça, tá bom? Então aqui já existe a ideia de escatologia, vai chegar o fim dessa história. Vai chegar o fim da história do pecado, que começa em Gênesis 3, e já em Gênesis 3 se coloca como horizonte a escatologia, tá bom? Isso é muito interessante e isso é muito importante. Quais são as implicações disso para o estudo de Levítico 16? Conforme a gente viu no texto, aliás, no texto não, no vídeo anterior, o livro de Levítico trata de uma questão muito interessante. Ele descreve esses sacrifícios, essas festas, cujo objetivo e função era perdão de pecados. Então, o ápice dessas festas, desses rituais, desses sacrifícios era o dia da expiação, e de todos os sacrifícios e festas que havia em Israel em função dos sacrifícios pelo pecado e etc., Levítico 16 é o único que aponta para uma purificação definitiva em termos de expiação por todos os pecados do povo de Israel. Naquele dia, verso 30 de Levítico 16, se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Esse texto, em função da promessa de purificação de todos os pecados perante o Senhor, é um texto escatológico. Porque, de alguma forma, ele aponta para a solução final, da qual Gênesis 3 é o problema inicial. Então, o problema inicial é que agora o ser humano pecou, agora ele se tornou mortal, agora ele tem pecado, ele é culpado, ele está em harmonia com a serpente, não em desarmonia. E agora, o Deus que coloca a inimizade entre o homem e a serpente precisa agora conduzir o homem ao perdão. E assim como existe implicitamente um sacrifício para conceder vestes de peles a Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, agora existe o sacrifício de animais para perdão dos pecados. E chega em Levítico 16, verso 30, o que acontece ali? Uma purificação de fato. Fará-se-á expiação por vós naquele dia, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, aqui já está colocada a noção de purificação definitiva do pecado. E isso é um tema escatológico, pelo menos em tipologia, em previsão, em horizonte, como parábola, como símbolo, como perspectiva, tá bom? Porque naturalmente a gente vai perceber que no dia seguinte, depois do dia da expiação, voltavam-se os sacrifícios dos rituais diários do santuário,
E aí depois, de novo, no dia da expiação, no final lá, no 7º dia do 10º mês, faria-se o dia da expiação de novo. E isso iria se repetir indefinidamente até que, de fato, acontecesse a purificação do santuário celestial em definitivo, e as pessoas que seguem a Deus seriam purificadas em definitivo dos seus pecados, e o resultado disso é o quê? Vida eterna. De fato, é a vida sem pecado, a vida sem morte. O salário do pecado é a morte, e tudo isso está incluído como revelação desde a protologia no Antigo Testamento, e ele já coloca em perspectiva a escatologia. Por isso, a gente entende que Levítico 16 é um texto escatológico, pelo menos em termos de tipo, símbolo, figura, parábola, horizonte de escatologia, que é o horizonte da erradicação completa do pecado no povo de Deus, onde o pecado não mais fará separação, onde o pecado não mais existirá, onde a morte não mais existirá, e o mundo voltará a ser o que era em Gênesis antes do capítulo 3, antes do pecado, tá bom? E aí é a Nova Jerusalém, a vida eterna lá, Apocalipse 21 e 22, tá? É importante vocês entenderem esse contexto amplo e interessante. Isso tudo vai ficar bem interessante quando a gente estudar o livro do Apocalipse, à luz de Daniel 8, à luz de Levítico 16, mas é bacana vocês já começarem a construir o entendimento de vocês. Então existe o quê? Uma natureza escatológica da revelação desde o seu princípio. E ela já aponta para o fim, e o fim é a purificação do pecado da parte do povo de Deus, por quem o Cordeiro derramou o seu sangue. Isso está começando a ficar bastante cristão, né, pessoal? Na verdade, isso vai ficar muito cristão quando a gente for analisar o livro de Hebreus, e na verdade todo o Novo Testamento está construído sobre estas ideias aqui. Por isso, inclusive, que a gente fala que quem não entende as relações entre Antigo e Novo Testamento não entende a doutrina do juízo investigativo, tá bom? Todo mundo que tem mentalidade dispensacionalista, todo mundo que tem essa mentalidade de que o Antigo Testamento foi abolido e não sei o que, e etc., mais cedo ou mais tarde acaba não conseguindo compreender a profunda harmonia entre ambos os testamentos, o mesmo Deus, os mesmos princípios, inclusive de soteriologia, mas isso a gente vai falar adiante, e etc., perpassam Antigo e Novo Testamento, tá bom? Beleza, maravilha. Então, estamos aqui, ó, entre protologia e escatologia em Levítico 16, e tudo está orbitando em função destas questões. Entretanto, entre uma coisa e outra existe uma ampla história, e esta é uma história de pecado. Por isso a gente deve dar uma atenção especial à hamartiologia do livro de Levítico. Então o livro de Levítico começa lá. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação, chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação, ele disse: fala aos filhos de Israel, quando algum dentre vós trouxer oferta ao Senhor, trareis vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito em favor dele para a sua expiação. Apesar do texto ser bastante soteriológico, eu quero sublinhar aqui o pressuposto hamartiológico, tá? O texto aqui está falando de salvação. O homem será aceito perante Deus quando ele trouxer um sacrifício tal qual Deus o estipulou. Mas o que pressupõe esse trazer sacrifício perante o Senhor? O ter pecado. Pecado é o pressuposto do livro de Levítico. Isso vai ficar bastante claro quando a gente lê os capítulos de 1 a 16, é pecado para todo lado. Capítulo 4, verso 2. Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote pecar, e aí vai se fazer isso e aquilo no contexto da soteriologia. Mas o que importa é, a hamartiologia está ficando clara aqui. O que é pecar? Pecar é fazer contra a lei de Deus, os mandamentos de Deus, algo que não se deve fazer. E às vezes é a pessoa comum que faz, às vezes é o sacerdote, às vezes é o príncipe, não tem distinção de classe social, sacerdotal, religiosa, econômica. Todo mundo peca, ou será que não? Vamos continuar. Capítulo 4, versos 12 e 13. 13 e 14.
Se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso lhe for oculto aos olhos da coletividade, se fizerem contra alguns dos mandamentos aquilo que não se devem fazer e forem culpados, verso 14, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará o novilho, não sei o que, etc. Então olha só, pecado é isso, é todo mundo fazendo algo contra o mandamento de Deus que não deveria ser feito, e ali se aquilo ficar claro, vai ter que haver aí o sacrifício, vai ter que haver alguma forma de resolver esse problema. Mas o pecado é um pressuposto, inclusive uma realidade de toda a congregação, de todas as pessoas, de todas as classes e etc. Capítulo 5, verso 1. Quando alguém pecar nisso, ouvindo a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Então aqui o contexto é, você viu um crime sendo cometido, mas você não testemunha a respeito, você negligencia, você se cala, você se omite, também é pecado. Então pecado não é só às vezes você fazer uma coisa errada, é você se omitir de fazer a coisa certa. E aí a hamartiologia do livro de Levítico vai ficando bastante profunda e bastante interessante. Capítulo 6, versos 1 a 3. Vamos ler, aliás, o verso 3 só para a gente ganhar tempo. Olha só, se o homem fizer alguma coisa de todas em que o homem costuma pecar, será que tendo pecado, ficado culpado, restituirá o que roubou, etc, etc, etc. O que eu quero destacar aqui do verso 3 de Levítico 6 é a ideia que se um homem fizer alguma coisa de pecado, em todas as coisas em que o homem costuma pecar, ele deve oferecer o sacrifício, restituir o que ele roubou e etc. Mas o interessante é o quê? É como que o pecado agora, né, nessa fase entre a protologia e a escatologia, se tornou costumeiro, né? É a doutrina da depravação total, né? Tudo que o homem faz, pensa, sente, quer, está de alguma maneira manchado por egoísmo, por malícia, por vaidade, por negligência, por falta de amor, por falta de fé. E aí se coloca à luz todo o problema do pecado do ser humano, tá bom? E aí você vai lendo isso e é pecado e impureza para todo lado, até que você chega no ritual de Levítico 16, e ali existe um bode a ser sacrificado para o Senhor, que foi tirado sorte, né? O bode para o Senhor, o bode para Azazel, e o bode para o Senhor, ele é sacrificado como oferta pelo pecado do povo. E agora o quê? É o povo em pecado. E agora o sacrifício sendo feito pelo pecado do povo. E quando você vai para Levítico 23, verso 29 e 30, que fala do dia da expiação, se diz assim: porque toda alma que nesse dia não se afligir será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, eu destruirei do meio do seu povo. Aqui a ideia é o seguinte: toda alma tem que participar. Por quê? Porque toda alma é pecadora. Ou seja, a hamartiologia do livro de Levítico é ampla, profunda e prega conceitos de depravação total. Aliás, a doutrina da depravação total é que é construída com base na palavra de Deus, e uma das bases da palavra de Deus para a doutrina da depravação total é o livro de Levítico. E aí a ideia é universalidade do pecado. Pecado não é uma coisa tão simples, às vezes ele é por ignorância, às vezes ele é por rebeldia, às vezes é o príncipe que peca, às vezes é o irmãozinho que peca, às vezes é um só que peca e o outro vê, às vezes é todo mundo que peca, e você percebe então esses conceitos de universalidade do pecado. Transmissão da natureza pecaminosa é algo que está implícito em tudo isso, porque naturalmente Adão e Eva pecaram primeiro, até então eles eram de natureza santa e sem pecado, e imortais inclusive, porque eles só poderiam morrer depois de desobedecer. Essa é a implicação do que Deus fala em Gênesis 2, se comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, então certamente morrereis. Se não comer, não vai morrer. Então, somente após eles desobedecerem é que eles se tornaram mortais, e agora todos os seus filhos já nascem mortais, porque eles não podem mais transmitir aos seus filhos uma natureza que eles próprios não têm, em função de serem agora pecadores, os seus filhos também são pecadores. E é por isso que todo Israel tem que participar disso aqui, todo Israel tem que se afligir, todo Israel tem que oferecer o cordeiro, todo Israel tem que participar dos rituais do santuário, porque todo mundo é pecador. Bom,
esse conceito mais amplo, esse contexto mais amplo de protologia, escatologia e hamartiologia, especialmente à luz de Levítico 16 do dia da expiação, é importante para vocês começarem a concatenar as ideias principais que vão dar base para a discussão soteriológica, tá bom? A discussão soteriológica só faz sentido à luz destas questões e Levítico 16 vai tratar com a questão da soteriologia de uma forma muito interessante, com implicações muito profundas, eu creio, inclusive, muito além do que a maioria das pessoas está acostumadas a vislumbrar num primeiro momento, tá bom? A soteriologia do livro de Levítico vai ser extremamente importante para a nossa compreensão da soteriologia do Novo Testamento. Por isso, a partir do próximo vídeo, a gente pode já começar a construir a ideia da soteriologia. Eu não preparei um cronograma de todos os tópicos que eu vou tratar em Levítico 16 para falar com vocês, tá bom? Essa é uma coisa que está fluindo bem naturalmente, em contato, em comunhão com Deus, como fruto aí da direção do Espírito sobre a série. Até por isso ela está bem maior já do que talvez inicialmente eu pensei que ela ficaria, mas eu vou deixar Deus conduzir isso de uma forma bem livre, bem tranquila, e o que importa é construir esse amplo panorama na mente de vocês, para a hora que a gente entrar na soteriologia, vocês perceberem quão fantástica é a discussão. A gente ainda tem algumas discussões linguísticas, algumas questões do ritual, toda a polêmica do bode Azazel, não sei o que para a gente tratar, e aí a gente poder de fato pensar na soteriologia do livro de Levítico e as implicações para a fé cristã. Fique ligado até o próximo vídeo, se Deus quiser.